E aí agora a gente vai chamar o nosso próximo convidado, que é o Raoni Rossetti, CEO da Melver, já está aqui conosco para esse bate-papo nessa terça-feira, 12h, 8 minutos. Raoni, muito bem-vindo, prazer recebê-lo, prazer bater esse papo contigo mais uma vez. Tudo em ordem? Tudo jóia, Felipe. Obrigado pelo convite, obrigado, Paula. Raoni, seguinte, a gente estava monitorando aqui toda essa expectativa em relação ao arcabouço fiscal, toda essa questão, né, que talvez o governo queria apresentar antes do Copom, não conseguiu, queria apresentar até sexta-feira. Parece que questões políticas e econômicas rivalizando, né, sendo antagônicas, essas questões não vão permitir que se divulgue até sexta-feira. O presidente Lula já falou que não vê mal nenhum em divulgar na volta da China. Como que o mercado fica nessa expectativa, né? Vai ter um arcabouço, como que ele vai vir, quais vão ser as regras, qual vai ser esse desenho, para onde que o governo vai olhar essa situação de gastos e tudo mais. Como que você vê essa situação, esse adiamento e a expectativa do mercado por esse desenho que vai balizar aí os gastos do governo? Pois é, o mercado se move por expectativas. E quando essas expectativas elas não são concretizadas ou alinhadas com o que o mercado espera, a bolsa vai para cima, a bolsa vai para baixo. Então, a primeira expectativa era que o arcabouço fosse divulgado até a data de hoje. Não foi. Aí a segunda expectativa do mercado é que fosse antes da viagem para a China. E até tem alguma coerência, dado que ela não foi divulgada antes da reunião do Copom, imagina ela ser divulgada antes da viagem para a China e, de repente, o mercado querendo justificativas, explicações e o Haddad, o presidente, viajando para fora do país. Não quer dizer que eu gosto dessa postergação da divulgação, mas é minimamente coerente, assim, em virtude da viagem, ela não ser divulgada antes. Só que não acho que o mercado vai penalizar tanto por conta disso, não, dado que é algo que já vem sido falado desde o quarto trimestre do ano passado. Ô Raoni, grande parte, né, da expectativa não necessariamente é com o próprio desenho, né, mas se o Brasil vai ser capaz de cumprir essas regras, de seguir esse novo desenho aí, né? Porque parece que a gente tem um histórico de não seguir muito essas situações, vide regra de ouro, vide teto de gastos e tudo mais. Você acha que a gente tem esse perfil de não seguir essa regra e isso acaba mexendo também com a expectativa do mercado? Porque independentemente da regra que vier, talvez a gente não consiga cumprir essas regras de arcabouço fiscal? Isso é uma realidade histórica, né? Muito bem pontuada. Uma coisa é ter regras, até aí tudo bem. Outra coisa é cumprir as regras. E, bom, nos últimos meses nós, sem ir muito para o passado, né? Nos últimos meses nós estamos vendo uma série de regras, até sem querer fugir do assunto, mas na própria regra na lei das estatais, questões definidas, supostamente consolidadas sendo alteradas. Então, o novo arcabouço fiscal, ele é esperado pelo mercado, mas como você muito bem colocou, será que ele vai ser cumprido? Né? A história nos diz que não. Mas o mercado ele já sabe precificar isso. O mercado não vai simplesmente aceitar os valores que vão ser colocados, os investidores de risco, os grandes fundos, eles já vão colocar uma série de variáveis que vão contemplar o não seguimento aí a ferro e fogo do que vai ser apresentado aparentemente agora após o retorno da China. Uhum. Alex André com a gente aqui também, Raoni. O Alex tem pergunta para você. Diga lá, meu caro. Raoni, prazer falar contigo. Raoni, acho que um ponto que, como o próprio Felipe disse, né, em relação ao arcabouço fiscal, toda essa espera, e nós tivemos aí novamente mais um dia do Lula jogando água no chope, né? Colocando aí perspectivas que pode vir algo fora do arcabouço, né? Questão de educação, né? Questão da saúde, questão de gasto e investimento que a gente está vendo aí na programação. Na sua opinião, Raoni, te surpreende? Gera alguma surpresa? Isso, a seu ver,
está precificado na Bolsa, está precificado nos juros, né? Porque, por um lado, a gente tem uma parte dos economistas que falam assim, a gente precisa cortar os juros, mas como vai cortar juros com um discurso desse, que vai jogar o fiscal no ralo, vai jogar o fiscal no lixo, né? E o Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, provavelmente ele deve estar ouvindo, lendo essas declarações agora e vai tomar uma decisão amanhã e provavelmente, né, talvez não vai ter um bom discernimento assim, né? Enfim, eu queria saber um pouco mais sobre a sua opinião, que é um pouco do que o Felipe falou, mas em relação ao que o mercado vem colocando, né? Acho que o que o mercado coloca hoje e o que de fato está sendo feito, né? O que realmente o governo está falando que é totalmente desconexo, ao meu ver. Queria saber a sua opinião sobre isso. Sempre um prazer falar contigo, Alex. Saúde, educação e habitação. Lula falou claramente hoje, novamente, que não são custo, não são também da categoria despesa, são investimentos. É uma forma muito social, né? Uma forma muito populista, né? Podemos dizer, de comunicação. Só que não adianta tratar essas áreas como investimentos ou da forma que ele quiser, sem orçamento para isso. Isso preocupa, o mercado preocupa os investimentos, porque do que adianta ter teto para algumas coisas e ter 3 outras áreas ou mais, né? Não sabemos, soltas na mão de decisões que elas podem afetar de forma substancial as finanças do nosso país. Mas, Alex, Felipe, isso é zero surpresa. É zero surpresa porque já é uma forma com a qual o PT se comunica com o mercado, que o PT se age, como falamos há pouco tempo. As regras, infelizmente, como a história nos mostra, elas não costumam ser cumpridas no Brasil. O ponto é, mais do que nunca, eles estão falando agora de que essas 3 áreas, sobretudo saúde e educação, que vão ficar de fora. Então, também não vai ter como os investidores, gostando ou não, falarem que isso é surpresa. Isso, por um lado, para os modelos de precificação, não vou dizer que é bom, mas não é uma surpresa que essas áreas elas não farão partes aí do orçamento, pelo menos é o que está sendo pleiteado. Então, isso, como eu posso dizer, os investidores gostando ou não, é algo que já está mais claro que não vai ser cumprido. Isso, de alguma forma, tira um pouco daquela escuridão dos modelos de risco, de precificação de ativos e dá a oportunidade do mercado precificar esse risco de alguma forma. Por isso que a Bolsa de Valores está num patamar aí próximo de 100 mil pontos, não caiu mais, porque isso de alguma forma já pode ser colocado aí nas planilhas de Excel de modelagem. Boa. Ô, Raoni, só para a gente encerrar esse assunto, né, de juro, de Banco Central e de perspectivas, né, também aqui no Brasil, e também a gente poder passar um pouquinho para outro assunto. Hoje começou a reunião do Banco Central, né, análise de conjuntura. A conjuntura era bem complexa, com crise internacional de bancos, com a questão do arcabouço fiscal aqui no Brasil, crise de crédito no Brasil também, e o Banco Central ali naquela corda bamba, né, de manter o juro no mesmo patamar, todo mundo falando que atrapalha crescimento econômico, mas também não dá para cortar juro, ou talvez não dá nem para sinalizar corte de juro, porque tem toda a questão da inflação que pode desancorar expectativas. O Banco Central, nesse sentido, né, o que a gente pode esperar, na sua percepção aí, o que a gente pode esperar da decisão dessa super quarta, inclusive na questão de comunicado? Você acha que o Banco Central, por conta de tudo isso que está acontecendo, vai afinar um pouco, vai tirar um pouco o pé do acelerador, porque tem sido muito crítico, né, nos últimos comunicados, nas últimas atas? Será que por conta de toda essa crise que está vivendo, ele vai ser um pouco menos crítico, até para abrir espaço, né, para possíveis cortes de juros nas próximas reuniões? Como que você está entendendo aí esse cenário dessa super quarta, dessa reunião do Banco Central aqui no Brasil, e depois, posteriormente, a gente abre um pouco para Estados Unidos? Bom, eu imagino que até um consenso de mercado que haverá manutenção dos 13,75 e o mercado, ele espera de fato o que vai estar no comunicado. Não acho que o mercado está esperando uma alta, seja leve ou não, ou uma baixa, seja leve ou não, da Selic. Uhum. Mas a gente está vivendo num país com taxa de juros real acima de 8%. Isso é substancialmente alto. E todas as previsões de inflação nos últimos anos, elas têm se mostrado pouco acuradas, né? pouco assertivas. Então, eu acho que o comunicado vai ser um comunicado mais leve
e que talvez dê uma sinalização para o mercado de uma leve redução até o final do ano. Mas eu também não vejo juros, a Selic abaixo de 10, 11% ou até o final do ano, não. Seriam cortes muito abruptos aí, né? Muito fortes para chegar nesse patamar. Mexe bastante com a economia, né? Exato. Desculpa te cortar, mas tem uma outra variável que aconteceu aqui no Brasil, né? Que foi o caso da Americanas. Né, o caso de Americanas está mexendo substancialmente no mercado de crédito no Brasil. Então a gente vê uma taxa de juros alta para as empresas levantarem recursos aí, financiarem as suas operações, os seus negócios, fluxo de caixa até. E, ao mesmo tempo, investidores mais receosos, com mais medo, mais diligentes do que pode acontecer. Então, é um cenário bastante ruim. Né? Então, não ter uma sinalização de redução de taxa de juros nos próximos 12 meses, que seja, é algo que vai prejudicar, sim, o mercado de capitais brasileiro. Então, tomara, pelo menos é o que eu espero, que haja uma sinalização, pelo menos uma sinalização de que estamos no topo ali e que a taxa tende a reduzir aí nas próximas reuniões. Maravilha. Raoni, eu preciso ir para um rápido intervalo. Na volta a gente expande um pouco mais essa história de Americanas. Então a gente vai para um rápido intervalo. Continue com a gente aqui. Na volta a gente bate mais papo com o Raoni Rossetti, CEO da Melver, que está aqui conosco. Fique com a gente. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6, 7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta aqui no BMC News, 12h e 22 minutos, trazendo o Raoni de volta aqui para continuar esse bate-papo. Alex André, a gente estava falando aqui de Americanas, toda essa situação envolvendo crédito, né? Você tem um questionamento aí, inclusive você estava batendo papo com o Sérgio Machado ontem, né, da NCH, sobre esse assunto. Diga lá, Alex, quais as perspectivas aí, o que você tem de questionamento aí para o Raoni sobre essa situação da RJ de Americanas? Eu peguei as informações. Estava tomando um café ontem com o Sérgio Machado, nós com os grandes gestores aqui no mercado de crédito,
e já foi tesoureiro, enfim, tem muita experiência. E o que ele falou, acho que foi que me intrigou um pouco em relação ao apetite, né? A gente vê ali, principalmente, como o Raoni disse, né? Esse mercado estressou, o secundário, né? Muito estressado, e o primário, né? O mercado primário de crédito não vê praticamente nada, né? Ou seja, muito escasso. E o que tem realmente de taxa muito boa, inclusive a gente estava até vendo ontem, só para dar não uma recomendação, que já até esgotou, mas, por exemplo, a gente estava vendo o CRAD Commodities do BTG, esgotou, é mais de R$1 bilhão. A gente não via isso, né? Não sei se o Raoni estava sentindo isso, a gente vê muitas sobras, né, nessa questão do mercado primário. Então hoje a gente começa a ver pouca originação, né, taxas, principalmente no primário, não tão atrativas assim. O que realmente acontece? Assim, eu queria fazer essa provocação para você, porque o mercado secundário, mesmo com essas taxas muito estressantes, a gente não vê comprador marginal, né? A gente não vê realmente um mercado aquecido, o mercado de crédito nunca foi, né, um mercado secundário tão grande. Mas a gente teve ali, principalmente agora, nesse cenário todo turbulento que você disse, principalmente questão de Americanas, que foi o último fato que estressou, mas o que realmente traz aí mesmo com taxas mais altas, né, a gente não vê aí uma grande demanda para, principalmente quando a gente observa fundos de crédito privado também, né? O mercado secundário do Brasil, ele ainda não engrenou tanto, né? Eu tive a oportunidade de participar da montagem da plataforma de investimentos da XP, e lá atrás, né, era o mercado primário, o investidor basicamente ele tinha que encarteirar o título de renda fixa, era muito difícil conseguir a liquidez do secundário, e aí as plataformas, as corretoras, foram, em paralelo ao crescimento desse mercado no mundo institucional, foi criando as soluções para trazer um pouco mais de popularidade e acesso ao mercado secundário. Mas, bom, faltam instrumentos aqui no Brasil de proteção, como os próprios CDS aí, para que os investidores consigam tomar posições maiores com alguns instrumentos que poderá ajudá-los em casos aí como o que a gente está vendo. Então, o ocorrido com Americanas, ele, no primeiro momento, foi até dito pelo mercado, né, que era algo mais isolado. E depois isso foi se desdobrando para outras empresas. E fugindo um pouco do setor, mas algo relevante que aconteceu nesses dias, o próprio caso do Credit Suisse está alterando aí a precificação de alguns bondes brasileiros de bancos brasileiros. Então é algo que começou em Americanas, se desdobrou para outras empresas de varejo e agora até alguns títulos bancários, privados bancários, estão sendo afetados por isso. Isso acaba degradando de alguma forma o mercado de crédito como um todo. Tanto o apetite por ofertas primárias, quanto a liquidez no mercado secundário. E não acho que é algo que vai ser resolvido muito rápido. Vão alguns meses aí para o mercado sentir como que esses casos eles vão ser acomodados, assim como a manutenção ou não da Selic. Pois é, Raoni, tudo interligado, né? Todas essas questões aí bastante juntas, né? Caminhando juntas, e cenário econômico aí bastante desafiador para o investidor aí para os próximos meses, diria, né? Obrigado então pela sua participação aqui com a gente, sempre um prazer bater esse papo contigo. Até semana que vem, Raoni, um abraço para você, ótima semana. Obrigado, Raoni, um abraço.